que nos ilumine, nos abençoe, nos dê, nos dê assim uma vontade nova, né, nesses dias. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Amém. Olá, irmãos. Hoje nós vamos falar sobre a prática espiritual, adoração ao Santíssimo Sacramento. Como introdução, nós vamos observar o seguinte: lá na antiguidade, quando se reservava a comunhão para levar aos enfermos, criou-se a prática de se fazer a adoração ao Santíssimo Sacramento. Criou-se a prática de adorar a Jesus, adorar ao seu corpo, seu sangue, sua alma, sua divindade, ali nas espécies eucarísticas. E essa devoção, essa adoração, ela foi tomando proporção e hoje ela é uma prática entre nós católicos. Ela deve ser uma prática para nós carismáticos. E quando eu estou falando de adoração, eu não falo daquela adoração que a gente vê muito em encontros. Essa adoração que nós vamos estar tratando aqui nesta aula de hoje, ela se difere da adoração que muitas vezes a gente vê, né, nos encontros que nós participamos. Por exemplo, o momento que se faz com o Santíssimo, com o Padre Jefferson. Há uma adoração, há um momento ali de reconciliação com Deus, mas é muito mais um momento de libertação, de cura, em que essa libertação e essas curas geram em nós um desejo, uma vontade de adorar Jesus. A adoração como prática espiritual que nós vamos tratar nesta aula é um pouco diferente, ela se difere, né? Ela é uma prática mais de estar no silêncio junto com Jesus, de contemplá-lo. Eu gosto muito do canto, né? A gente até canta, né? A música que lembra muito Santa Teresinha, né? Que é a minha pequenez, né? É nesse momento que nós nos colocamos como pequenos, como um grãozinho de areia, o menor de todos, e nos prostramos diante de Deus, adorando em espírito e em verdade. Adorar a Deus é no respeito e na submissão absoluta, reconhecer o nada da criatura, que não existe a não ser por Deus. Porque muitas das vezes nós caímos na tentação de achar que nós, digamos assim, somos totalmente independentes, né? Deus nos deu o livre-arbítrio. Essa é a nossa independência. E nós, como seres independentes que somos, escolhemos ser dependentes de Deus. Ele quer que nós escolhamos isso, porque ser independente de Deus é querer uma outra coisa senão o inferno. É ir para longe de Deus. Então, essa adoração, adorar a Deus é como Maria no Magnífica, a gente louva, né? Louvar a Deus, exaltá-lo e humilhar-se a si mesmo, confessando com gratidão que ele fez grandes coisas e que seu nome é santo. É falar aquilo que Deus é. Ao adorá-lo, a gente reconhece quem ele é.
Que muitas vezes a gente vai adorar a Deus e fala, e começa a louvá-lo agradecendo por tudo que ele nos deu. Mas antes disso, nós precisamos adorá-lo e louvá-lo naquilo que ele é. Senhor, tu és santo, tu és bendito. Irmão, minha irmã, antes de você sentar, antes de você se ajoelhar diante de Jesus, reconheça-o. Coloque-se como pequeno diante dele. Coloque-se como o menor diante dele. Você vai conseguir, através disso, muitas e muitas graças, né? Porque no catecismo da igreja, tá aqui, olha, bonitinho, catecismo da Santa Igreja Católica. Mais uma vez, vou pedir para você, tenha o catecismo da igreja, compre um para você. Aqui estão todas as respostas para todas as suas dúvidas. Aqui está a igreja por inteiro. Lá nos versículos 2096 e 2097, vai dizer tudo isso que eu acabei de falar com você, né? A adoração do Deus único liberta o homem de se fechar em si mesmo, da escravidão do pecado e da idolatria do mundo. Talvez nós muitas vezes adoramos tantas outras coisas, falamos tanto, né, de tantas outras coisas, e nos esquecemos que o Senhor, Ele é que é o que merece toda a nossa adoração, todo o nosso louvor, tudo aquilo que nós podemos fazer, nós precisamos é estar diante dele, né? Lá em João 4, irmãos, quando Jesus encontra aquela mulher diante do poço, e ela pergunta para ele assim, vou fazer também uma indicação de Bíblia, tá, gente? Olha, Bíblia de Jerusalém, para quem quer estudar, para quem quer, né, ter, assim, um conhecimento uma tradução mais fiel, né? Essa Bíblia, ela foi traduzida, né, por católicos e protestantes. Ela é uma Bíblia e também alguns judeus. Então, ela é uma Bíblia que contempla muitas, assim, uma congruência, né, de muitos fatores aí. Então, a tradução dela é maravilhosa, e é especialmente para estudo. Voltando aqui, então, em João 4, lá no versículo 23, Jesus vai dizer para aquela mulher, no versículo 23. Versículo 23, Jesus vai dizer assim, ó. Mas vem a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, pois tais são os adoradores que o Pai procura. Mas vem a hora, e é agora, nesse instante, nesse momento, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, pois tais os adoradores que o Pai procura. E o que é esse, segundo a Bíblia, né, segundo o rodapé aqui, em espírito e verdade? O espírito, princípio do novo nascimento, é também princípio do novo culto espiritual. Esse culto é, em verdade, porque só ele responde à revelação que Deus faz por meio de Jesus. Então, já não há lugar para nós adorarmos ao Senhor. Desde que nós estejamos com o nosso coração aberto, né? Ele vai estar em qualquer lugar, mas mais presente do que
na Eucaristia não tem como. Então nós vamos até Ele. Nós vamos até Ele e encontramos em espírito e verdade ali na Eucaristia. Lá no versículo 21b, ele vai dizer, olha, acredita-me, mulher, vem a hora em que nem nesta montanha, nem em Jerusalém adorareis o Pai. A gente vai poder adorar o Senhor em qualquer lugar. Imagina diante dele, diante do próprio Jesus, diante da Eucaristia. Então, quando nós nos prostramos, quando nós nos colocamos diante de Jesus no Santíssimo Sacramento, nós somos mais felizes do que os profetas do passado, pois eles não tiveram esse privilégio de estar diante do Senhor, de reconhecer. Uma coisa que me acontece sempre quando eu vou no Santíssimo da Paróquia São José. Todas as vezes que eu olho para aquele sacrário, eu enxergo atrás dele como se fosse como se fosse um portal. E um dia eu pedi discernimento do Senhor do que se tratava, porque muitas vezes eu tive essa visão. E o Senhor colocava que ali é o lugar para ir para o céu. É a passagem. Então, se colocar diante de Jesus, ele vai nos mostrar aonde que vai nos levar, para onde que ele quer nos levar. E o Senhor, ele imagina, gente, é só Jesus mesmo, Um Deus tão grande, um Deus tão grande, se colocar na pequenez da hóstia consagrada, para você e eu termos acesso a ela, para você e eu termos possibilidade de tê-lo conosco. Só Jesus mesmo. Quando estamos em adoração, estamos reconhecendo Jesus como nosso único Salvador. Então, ao se prostrar diante dele, ao se colocar, se curvar, ao se ajoelhar diante dele, você já está dizendo e reconhecendo, Senhor, tu és o meu Deus, tu és o meu Senhor. Em quem confiarei? Em quem confiarei? E aí a gente vai relembrando algumas passagens. A gente vai relembrando algumas passagens, como, por exemplo, quando os reis magos, dizem lá em Mateus 2:2, onde está o rei? Viemos adorá-lo. E aqueles homens trouxeram o de mais precioso que eles tinham para oferecer a Jesus. Quão felizes foram eles de adorar Jesus menino. Mas mais feliz é você e eu de adorarmos a ele na Eucaristia. Ali aqueles homens não sabiam o sacrifício de Jesus, qual que ele ia passar, como que ele iria salvar o mundo. Você e eu já temos essa consciência, E aí vem uma pergunta, mas como que a gente deve adorar, então, a Jesus? Gente, entenda bem, eu não estou dizendo que como acontece as adorações nos encontros, em muitos encontros, em que se tem ali diante de Jesus um momento de oração por cura e libertação, que essa forma não é certa. Não é isso que eu quero dizer, Não tem nada de incorreto. Não há uma fórmula que tem que ser assim, assado, para fazer a adoração. Não é assim que funciona. Mas nós temos algumas pistas, a igreja dá algumas pistas para nós. E, como eu disse, no encontro, é tudo muito conduzido pelo Espírito. Então, o Espírito Santo está ali. Agora, quando é você e Deus, aí você tem que pedir o discernimento do Espírito também. E aí, o que eu vou fazer? Como que nós devemos fazer isso na presença de Jesus? É recomendável para um aproveitamento mais eficaz da devoção eucarística que os adoradores primeiro estejam em estado de graça.
esteja podendo participar da Eucaristia, você esteja com confissão, você esteja assim, recente, né? Que você tenha, né, vida digna, frequente a Eucaristia semanalmente, aos domingos, no mínimo, né? Que você faça a leitura orante da Bíblia, que conheça um pouco dos santos evangelhos, que tenha sempre mais interesse pelo estudo da doutrina católica, você que está aqui agora, né, está buscando isso, e, sobretudo, pelo que a igreja ensina através do seu catecismo, reconhecer Jesus na Eucaristia. Já não é mais pão, já não é mais vinho, mas é o corpo, o sangue, a alma e a divindade de Jesus que está presente ali, né? Eu reconheço, eu olho para Jesus e falo, Senhor, és tu mesmo, és tu mesmo. A adoração é você simplesmente ir ao Santíssimo e se sentar lá já é uma adoração, né? Já é uma adoração. Eu me recordo que quando eu ia buscar o Vitor, né, de bicicleta no SESI e tal, aí eu sempre chegava um pouco antes, meu horário era 5, a aula dele terminava 5h30, eu passava lá no sacrário, no Santíssimo da Paróquia São José. E muitas das vezes eu estava tão cansado que eu me debruçava lá. Gente, e vou falar uma coisa de coração, é uma confissão para vocês. Eu dormia diante do Senhor. Eu tirava um cochilo, mas parecia que não era um sono, assim, de que eu fui lá para dormir. Não, não era isso. Mas é como se eu descansasse. Quando era 5 minutos diante do Senhor. Eu começava ali rezando, mas eu pensava que não, capotava. E aí, quando eu me levantava, 5 minutos diante do Senhor, eu me sentia um homem novo, um homem renovado. Então, meu filho, olha, primeiro a gente reconhece a nossa pequenez e deixa o Senhor fazer aquilo que Ele quer fazer, né? A adoração diante do Santíssimo Sacramento exposto segundo as normas litúrgicas na custódia ou na píxide de forma prolongada ou breve, né? Como, por exemplo, na noite da Quinta-feira Santa, né? Você fica ali adorando o Santíssimo, né? Como muitas pessoas podem fazer adoração perpétua. Eu, outro dia, vi uma reportagem de uma paróquia em Belo Horizonte que tem 40 anos que eles fazem uma adoração perpétua ao Santíssimo Sacramento. Nesses 40 anos, apenas 2 horas ficaram sem pessoas diante do Senhor. 40 anos, gente. Nesses 40 anos, 2 horas. 2 horas ficaram sem a presença de alguém diante do Senhor. Então, a adoração perpétua, que acontece muito, né? Nos mosteiros, nessas comunidades, em muitos lugares. E cada um de nós tem a sua criatividade. São inúmeras as formas que nos ajudarão. Você pode rezar o rosário, você pode... Eu tenho um livro, né, chamado Breviário da Confiança, maravilhoso, dia a dia ali tem a oração. Comprei um do padre Reginaldo Manzotti também, chamado Milagre da Manhã com Deus. Todos os dias tem uma reflexão para você refletir durante a manhã, quando você acorda. Então, tem vários devocionários que você pode utilizar para adorar o Senhor. E, mais importante do que isso tudo, está no silêncio que se faz diante do Senhor. Está na sua oração silenciosa, na sua entrega verdadeira. De toda oração vocal, e isso é um pouco difícil para nós carismáticos, viu? De toda oração vocal, o mais importante na adoração é o silêncio.
Então, você deve prezar por muitos momentos de silêncio durante a adoração. De estar ali, ó, falando com Jesus. De estar olhando para Ele. De dizendo para Ele, conversando com Ele. Louvando, agradecendo. Bendizendo seu nome. Né? Que coisa maravilhosa. E quais são os efeitos dessa prática espiritual? Os efeitos primeiro, estimula a conversão, vai nos convertendo aos poucos e purifica o nosso coração, reaviva a nossa fé, vai aumentando a nossa fé, vai, né, criando laços, vai fazendo com que a nossa fé ela seja algo forte, vai criando em nós, né, um alicerce mais firme em Jesus. A adoração, ela, além de purificar, ela alimenta. Ela alimenta até a comunhão entre marido e mulher. Entre marido e mulher. Eu vi um testemunho muito bonito de um casal, né? Eles brigaram, não vou falar os nomes, não, porque é conhecido, mas eles brigaram. E aí, de repente, o marido sai de casa, vai embora, assim, para esfriar a cabeça. E a esposa ficou assim, né? Falou, já que ele foi sair, eu também vou sair. E saiu também. E aí, quando ela chegou no Santíssimo Sacramento, estava ele lá de joelhos diante do Senhor. E os dois, né, se olharam assim, olharam para o Senhor, e ali mesmo já o perdão já veio, o Senhor já tratou, já cuidou. Né? Coisa maravilhosa, né, gente? Coisa boa, né? A busca incessante de muitos homens de hoje em responder às suas grandes perguntas não pode ser desvinculada da fé que nos faz prostrar diante de Jesus. Simples, né? Isso segundo Diego Tales. Portanto, permanecemos longamente prostrados diante de Jesus, presente na Eucaristia, reparando com nossa fé e nosso amor os descuidos, os esquecimentos e até os ultrajes que nosso Senhor deve sofrer em tantas partes do mundo. No documento para o ano da Eucaristia, número 6, olha que coisa maravilhosa o Santo Padre vai escrever. A Eucaristia nos torna santos e não pode existir santidade que não esteja encarnada na vida eucarística. Quem come a minha carne, viverá por mim. É necessário, então, esse fervor, essa alegria, essa vontade, esse desejo de estar prolongamente diante do Senhor. De estar na sua presença. De estar com Ele, né, buscando a Ele. Dentro das suas possibilidades. É importante que a gente tente estar na presença do Senhor pelo menos mensalmente. Se for possível, semanalmente. Né? Se você não pode por muito, pelo menos faça uma visita, passe nas quintas-feiras, faça uma visita eucarística. E você pode me dizer, eu vou, mas agora a gente não está podendo ir na igreja e tal. Olha, a Canção Nova colocou, né, tem um link do YouTube, que tem o sacrário 24 horas sendo transmitido pelo sistema Canção Nova. Né? Aí você pode dizer, mas Ilvan, não é a mesma coisa, né? Olha, vai chegar a hora em que não é aqui, não é ali, não é em lugar nenhum. Né? Amados, o Senhor está lá do mesmo jeito. Talvez você esteja vendo pela televisão, mas o Senhor é o Senhor que está lá. E Ele estando lá, Ele pode fazer qualquer coisa por você e por mim. Eu vou deixar o link após a nossa live, vou deixar o link, né, nos comentários, para quem quiser, né, poder se deliciar com o Senhor, conversar com Ele, né, trocar uma ideia com Jesus, diante dele. Comece reconhecendo sua pequenez. A adoração eucarística,
É um prolongamento da celebração da Santa Missa. Uma extensão. Ao adorar Jesus, você está prolongando aquilo que nós vivemos no sacrifício de Jesus. Então, a celebração eucarística é com efeito o coração do domingo, né? Como diz aquele ditado, abençoado ditado, né? Domingo sem missa, semana sem graça. Semana sem graça. E vai dizendo para nós ainda, na nossa apostila, o verdadeiro adorador busca profeticamente construir a comunhão e a unidade na comunidade onde vive e desenvolve sua fé. Quem pratica com devoção e humildade a adoração ao Santíssimo Sacramento vive como os primeiros cristãos, como está registrado no livro dos Atos dos Apóstolos, que eram assíduos à oração com Maria, mãe de Jesus, e que, unidos de coração, frequentavam todos os dias o templo. Então, é necessário que nós coloquemos-nos diante daquele que pode fazer muito por mim e por você. Ele é o nosso Deus. Coloque-se diante do sacrário, coloque-se diante com as suas misérias, apresenta ao Senhor e deixa Ele agir. Fica ali contemplando. Nas nossas próximas aulas, nós vamos, principalmente na parte da Alexio Divina, nós vamos aprender um pouco mais sobre contemplação. Vamos contemplar o Senhor. Vamos aprender como que é contemplá-lo. Como que é que está na presença dele, está diante dele. Querer, né, estar cheio dele, né, buscar. Então, se você, meu irmão, minha irmã, está se sentindo fraquinho, está se sentindo meio triste, eu estou meio depressivo, fala com aquele que pode fazer qualquer coisa por você. Ele pode. E ele quer fazer. O negócio é esse. Ele sempre quer fazer algo por você. É só você dizer, vem, Senhor. Vem, Senhor Jesus. Vem, Espírito Santo. Faça segundo a tua palavra. Como Nossa Senhora disse. Faça segundo a tua palavra. Amém, povo de Deus? Espero que você tenha despertado em você um desejo de estar mais na presença do Senhor e que durante essa semana a gente tenha oportunidade. Na quinta-feira, gostaria que estivéssemos aí mais pessoas juntas, pois faremos aí um movimento bem bacana, né? Vamos experimentar um pouco de estar na presença do Senhor. Eu te espero, Deus abençoe, e que nós possamos, assim, em espírito e verdade, amar o Senhor do jeito que Ele merece. Não do jeito que a gente quer. A gente talvez queira, assim, o máximo amar a Deus, mas nós nunca conseguiríamos. Mas façamos, então, a tentativa daquilo que Ele merece, no ser amado. Amém? Deus abençoe. Muito obrigado, vocês que assistiram. E vamos lá, gente. Não desanimemos. Vamos praticar um pouco mais. Vamos criando o hábito. Vamos estar buscando mesmo, porque não tem outra forma de entrar na intimidade com o Senhor a não ser praticando. É praticando que a gente vai chegar ao céu. Amém? Deus abençoa. Uma ótima semana. E até quinta-feira, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Abraços.